Vamos ler a palavra de Deus e estudá-la? Abram as Escrituras, Eclesiastes, nós vamos ler o capítulo 7 e apenas um versículo da Bíblia. Versículo 28. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Não foi eu que disse isso não, viu gente? É a Bíblia. Mas na verdade o que eu quero te chamar a atenção é o versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eis o que tão somente achei, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Você acha a vida complicada ou a vida fácil? Como é que você acha a vida? Eu tenho certeza absoluta que 95% das pessoas aqui vão dizer: eu acho a vida muito complicada. Acho a vida muito difícil. E você em parte tem razão. Porque de fato a vida é complicada. Há muitas coisas na vida que são extremamente problemáticas. Quando nós enfrentamos doenças e enfermidades em família, nós percebemos quão complexa é a vida. Quando a gente se depara com um leito de hospital e pessoas muito jovens ainda têm que enfrentar lutas imensas com sua saúde, a gente começa a achar a vida muito complicada. Quando você vê injustiça, gente morrendo, sendo morta, violentada, você certamente acha a vida muito complicada. Mas não precisa ir muito longe disso. Você começa a olhar para a história da sua própria família. A família da gente é muito complicada. A família da gente é muito complicada. Existem fatos na nossa família que são inenarráveis. Em outras palavras, não se conta. A tendência da gente é começar a perceber que há grandes abusos, grandes sofrimentos e dores brotam dentro da família da gente. Mas o maior problema que a mim me parece é que quando você olha para tudo isso, você pode até ter a sensação de que você está ileso, mas quando você começa a olhar para dentro do seu coração, você acha que ali, de fato, estão as coisas mais complexas da vida. A gente tem tantas sombras, que na medida em que a gente vai se aproximando para o Evangelho, a gente fica perplexo com ela, com as sombras que nós temos. São tantas crises, preocupações, ansiedades, neuroses, angústias, fobias de tudo quanto é medo, medo de morrer, medo de viver, medo de envelhecer, medo de ficar pobre, medo de eternidade, e eu não estou nem falando ainda do medo de barata, de rato, né, de borboletas, né? Alguns enfrentam esse tipo de problema que são fobias conhecidas e analisadas. Estou falando de coisas mesmo do coração da gente. Gente, quanta coisa complicada. Você nunca se parou para pensar como Santo Agostinho uma vez falou? Ele falou assim, curioso, né? A mente consegue controlar o corpo da gente. A nossa mente controla o corpo, mas a nossa mente não controla a própria mente. Não é mesmo? Teve um rapaz que falou assim, eu desisti de procurar o psiquiatra depois que eu descobri que o psiquiatra também precisava de um psiquiatra. A gente começa a olhar para o coração da gente e a gente começa a ter, muitas vezes, uma enorme preocupação com a nossa própria existência. Quão complexo, quão emaranhada é a nossa vida. O que a gente fez com a história da gente, com a vida da gente? E aí você lê um texto da palavra de Deus, Eclesiastes 7:29, você começa a pensar, parece que não era bem assim o projeto de Deus. Porque o texto diz aí, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. A tradução da Nova Versão Internacional, se você tem aí, deve estar dizendo aí, Deus fez o homem direito. A nossa tradução aqui fala, a revista atualizada fala que ele se meteu em muitas astúcias. Na versão da Nova Versão Internacional fala que ele se envolveu com muitos esquemas. Você foi feito reto por Deus. Mas o ser humano, invariavelmente, ele vai tomando decisões erradas, ele vai assumindo posições erradas, ele vai sendo violentado e violentando, e ele começa a se esconder de trás das mentiras e dos subterfúgios que ele mesmo cria,
Lembra que quando Adão se viu em problema lá no Éden, a primeira coisa que ele faz é tentar enrolar a Deus com um discurso filosófico, ele tenta argumentar com Deus. Deus, o Senhor não, eu estou aqui nu, o Senhor vem entrar na minha privacidade, como é assim? O Senhor vem, deixa eu resolver o meu problema aqui, porque Deus começa a perguntar, onde é que você está, Adão? Não era um estar geográfico, mas era um estar existencial, onde é que você anda, Adão? Ele disse, como assim? Eu não tenho nem privacidade mais? Olha aqui, eu estou nu. Eu tentei me esconder, aí Deus olha, o rapaz está ridículo. Ele pegou e cozeu folhas de figueira. Quem viveu na roça sabe que não é exatamente uma folha boa para se esconder atrás dela, não. Esconder nudez atrás de folha de figueira é complicado, teve que cozer, né? Pegar um cipózinho lá e tentar fazer uma coisa assim, bizarra. Se ele arrumasse uma folha de bananeira, talvez pudesse ser mais fácil. Mas nem isso ele sabe fazer. E é curioso que ele está com medo. É curioso que ele está angustiado. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto. A vida não era para ter essa complexidade como ela tem. Deus não fez você para isso. O Dr. Francis Schaeffer escreveu um livro curioso, com uma pergunta curiosa, fazendo a seguinte indagação. O que aconteceu com a raça humana? Essa que é a grande questão que nós precisamos entender e a Bíblia tenta responder para nós. O que aconteceu com o meu coração? O que aconteceu com a raça humana? O que aconteceu com a minha família? E a resposta das Escrituras Sagradas é exatamente essa. Deus fez o homem reto. O projeto original, o design de Deus, da criação, nunca passou por essa complexidade que você e eu se envolveu nela. O que então levou a gente para fazer isso dessa forma? Primeira coisa que aconteceu conosco é que a humanidade resolveu viver a vida de forma independente de Deus. Esse foi o maior problema, e a Bíblia nos registra isso em Gênesis capítulo 3, quando o homem vive em harmonia ali no Éden, e a Bíblia diz que ele tem harmonia com todas as áreas da sua vida. Ele tem harmonia com a natureza, ele tem uma relação boa com a natureza. A própria palavra Adão, que é o nome para homem, é muito sugestivo, porque Adão vem de Adamã, terra, assim dando a ideia de que a natureza, a terra e a humanidade e os homens deveriam andar, viverem em paz e harmonia. Quando o homem peca, a primeira coisa que acontece é que a Bíblia diz que Deus fala para ele, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás o pão da tua mão, e a terra produzirá cardos e abrolhos, vai produzir espinhos, vai ser complicado elaborar a terra, você lidar com a terra. E é interessante, daí para cá é uma série de relacionamentos conturbados do homem com a natureza. O homem explorando de uma forma desumana a natureza, o homem tentando, com a sua cobiça e ganância, tentando tirar o máximo da terra, arrebentando com a natureza, e poluindo rios, destruindo matas. O homem começa a entrar numa relação autodestrutiva, mas ele começa esse processo com a natureza. Quando você olha lá no Éden, você vê o homem se relacionando muito bem consigo mesmo. Ele tem paz com Deus. A Bíblia diz que Deus vem conversar com o homem todo dia, na viração do dia, ou seja, na hora que vai passar para a noite, Deus vem para dialogar com o homem, a harmonia. A relação de Deus com o homem, do homem com Deus, é uma relação harmônica, não tensa, não acusatória, não. Mas o homem, o que ele faz? Ele, tentando viver de forma independente com Deus, ele faz um corte. Ele aceita a sugestão do diabo. O diabo chega para ele e diz, olha, Deus não está bem intencionado com você. Ele sabe que no dia que você comer do fruto do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Então, vai lá, torne-se igual a Deus. Deus não quer competidor. E essa sugestão luciférica se torna um problema sério para Adão, porque tanto ele quanto a sua esposa aceitam essa sugestão, e daí para cá é uma relação complexa. Os seres humanos, nós vivemos uma relação de desconfiança de Deus, de competitividade com Deus. Uma das coisas mais difíceis que você deve enfrentar, se você, provavelmente você enfrenta, é a questão da oração. A questão não é se sentir culpado apenas porque que você não ora, mas a questão é, o que me diz o não orar? O não orar diz, eu não quero depender de Deus. Eu sou capaz de levar a minha vida por mim mesmo. E você não sente essa ambivalência em você? Você não sente vergonha quando você pensa na questão da sua vida devocional, da sua vida de oração? Você tem vontade
assim realmente ir para Deus é uma coisa de prazer para você? Ou você não luta com a questão da oração e você vai orar porque você sente necessidade de orar, se precisa de Deus, mas é uma coisa quase que você tem que dizer para você mesmo: eu preciso orar, vamos orar? Você não enfrenta esse tipo de problema? O que é isso? O que está por detrás dessa atitude é essa atitude de independência minha, de não querer me subordinar a Deus. Ajoelhar-se diante de Deus é um negócio complicado, porque ajoelhar significa que eu dependo do Senhor. É o que você faz quando você levanta as mãos e você diz: eu estou aqui rendido. Gente, nossa relação com Deus ela é truncada, é uma relação de desconfiança, de medo, de insegurança. As promessas de Deus são claras, nós vivemos, atenção, o homem se meteu em muitas astúcias, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem direitinho, mas o homem se meteu em muitos esquemas. O homem também, por incrível que pareça, ele não apenas tinha harmonia com a natureza, com Deus e consigo próprio, mas tinha harmonia até com a mulher dele. Pasmem vocês podem acreditar num negócio desse? Os homens tinham harmonia. É muito bonito o que acontece quando, pela primeira vez, Adão olha para a mulher que Deus criou, que a Bíblia diz que tirou do lado dele, da costela, fez Deus Eva. E a Bíblia nos relata de uma forma muito interessante, quando você relê o texto lá de Gênesis 2, que você pode perceber de uma forma muito clara isso aí, porque diz a palavra de Deus ali, que quando Adão, ele vê a mulher, ele literalmente dá pulos de alegria, dizendo: esta afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. É interessante essa coisa da relação, ele vibrando com a mulher que ele tem, com o prazer que ele tem. Daí um pouco ele começa a brigar com a mulher, acusar a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua, o Senhor enfiou esse negócio aqui na minha história, eu estava tão bem, olha, agora só complexidade, olha aí, né? Deus é culpado. Olha o que aconteceu com o homem. A vida se tornou muito complexa. Então, se eu pudesse dar uma ordem, ou dar uma palavra aqui para vocês hoje, e para mim mesmo, eu diria: descomplique a vida. Seria tão fácil isso, não? Mas você percebe que você é complicado. Você é complicado. Eu gosto de citar uma experiência, um fato narrado por um ator hollywoodiano. Eu sempre cito Bon Jovi, mas parece que foi um outro cara que fez exatamente isso aí. Numa entrevista que ele estava dando, ele falou que ele era muito confuso, ele era muito complicado. E um dia a mulher dele falou assim: olha, sabe de uma coisa? Eu não vivo mais, eu não aguento você. Você é intragável, você é um chato. Eu vou embora dessa casa, estou indo embora. E começou a arrumar a mala dela para ir embora de casa, porque não aguentava mais ele. Aí ele pegou a mala dele e começou a arrumar a mala dele também com ela. Ela disse: o que você está ficando doido? O que você está fazendo? Ele disse: eu também estou indo embora. Você acha que eu vou ficar aqui sozinho comigo mesmo? Você está ficando maluco? Eu também não me aguento, né? É essa coisa de você olhar para o seu próprio coração e dizer: eu também não me aguento. Também é pesado para mim. Larry Coy, nos idos de 70, 80, quem é um pouco mais antigo aqui de igreja deve ter participado disso, época de ABU. Larry Coy foi um homem que deu aqui no Brasil muitos cursos numa temática chamada Conflitos da Vida. Há até duas apostilas antigas, que ainda são vendidas pela editora Betânia, né? Conflitos da Vida. E ele deu vários seminários em diversos lugares aqui. Mas a tese que o Larry Coy defendia para falar sobre aconselhamento, relacionamento, humanidade, era muito interessante. A tese dele era: a vida é essencialmente simples, mas nós a complicamos com nossos pecados. A vida não é complicada, mas você pode complicar a sua vida muito facilmente. E pecado é uma coisa exatamente interessante, porque pecado faz isso com a vida da gente. Ruptura com Deus, transgressão da lei de Deus, traz pesos imensos para a nossa vida. A vida da gente às vezes está indo tão bem. Olha a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. É um homem que compõe cânticos ao Senhor. Muitos dos cânticos que nós cantamos hoje foram compostos por ele. Você começa a ler a vida de Davi. Davi é um homem piedoso, um homem de oração, um homem de cuidado com a sua vida espiritual. Ele enfrenta lutas exteriores pesadíssimas, porque o seu sogro, Saul, é um louco, literalmente um louco. Ele tinha uma paranoia,
um sentimento de que as pessoas estavam perseguindo ele, e aquilo era um desastre no reinado dele. A Bíblia diz, porém, que Davi, ele se mantém absolutamente firme nos seus propósitos. Por 2 vezes, a história, eu nem quero usar o termo Deus, a história coloca o rei Saul inexplicavelmente nas mãos dele. Uma vez ele estava escondido numa caverna. O rei Saul entra, diz a Bíblia, para aliviar o ventre. Rei, né? Entrou na caverna. Davi estava ali. E aí, quando ele entrou sozinho, porque ninguém vai entrar com o rei na caverna. Quando entrou, o companheiro, o escudeiro de Davi falou: Deus entregou esse desgraçado nas tuas mãos, cara, é a hora. Ele virou e disse: você está ficando louco? Esse cara foi ungido por Deus. Se Deus quer tirá-lo, Deus vai tirá-lo. Não tem nada a ver com isso aqui. Deixa o homem embora. E quando o homem sai, ele sai da porta da caverna e diz: rei, Deus me entregou nas tuas mãos. Deus o entregou nas minhas mãos aqui, mas eu não tenho nada contra ti, rei. Você é o meu sogro. Vamos parar com essa bobagem. Davi é um homem assim leve. Ele vai vivendo a vida no meio de muita perseguição. Mas ele vai tendo vitória, vai tendo vitória, vai tendo vitória. Um dia, a Bíblia diz que ele está no palácio dele. Ele tem mulheres, porque admitia-se a poligamia. Ele tem mulheres. Não é nem uma mulher, ele tem mulheres. Ele é rei. Ele podia casar com outra se ele quisesse também. Mas ele vê uma mulher que não era do bico dele. Ele vê uma mulher que é casada com um homem que é um dos valentes do exército dele. Sabe o que ele faz? Ele deseja tanto essa mulher. Ele desenvolve uma tara por essa mulher tão grande que ele manda essa mulher vir para o palácio dele enquanto o cara está guerreando em favor dele, e ele então se envolve sexualmente com aquela mulher. Daí para frente você vai ver a vida de Davi. A vida de Davi ela fica de ponta cabeça. A vida de Davi vira um negócio, porque logo em seguida parece que Davi atrai para dentro da casa dele aquela coisa maligna, com a atitude dele, porque ele acabou matando o marido daquela mulher para ficar com ela. E diz a Bíblia que tempos depois, e não passou muito tempo, um filho dele, o filho mais velho, que era o sucessor ao trono, Aminon se apaixona tresloucadamente pela sua meia-irmã, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E ele traz essa mulher e ele estupra essa menina dentro do palácio. E a Bíblia diz que Davi está tão bagunçado na vida dele, ele está tão desautorizado, que diz a Bíblia que aquele homem, naquele momento, ele não faz absolutamente nada. Quem defende essa menina, Tamar, é Absalão, o irmão dela, que fica com pena dela. Olha o que vai acontecer com a vida de Davi. 2 anos depois desse incidente, Absalão, que é irmão dela, de Tamar, chama Aminon para a casa dele e mata Aminon. A vida de Davi se torna um transtorno. Eis o que tão somente achei. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eis o que tão somente vi. Deus fez um homem direito, mas ele se meteu em muitos esquemas. Tome cuidado com as astúcias da sua vida. Tome cuidado com as malandragens da sua vida. Toma cuidado com as decisões suas que são contrárias à palavra de Deus. Vai te custar caro, meu irmão. A vida é implacável quando nós nos metemos em astúcias. E quando eu penso em astúcia, eu penso em laços, eu penso em armadilhas. Coisas que a gente está indo bem, a vida fluindo, e de repente você decide transgredir, você decide fazer do seu jeito, você resolve viver de forma independente de Deus e vai viver a tua vida. Você ignora tudo que você sabe, você ignora os preceitos de Deus, você quebra os princípios de Deus, você quer viver do seu jeito. Isso é independência, isso é autonomia, isso é uma dimensão luciférica. Esta é a grande sugestão do diabo lá no Éden. Você não precisa de Deus. Por que Deus tem que estar dando ordem para você? Faz do jeito que você quer. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele resolveu fazer uma própria história dele. Ele se meteu em muitas astúcias. Ele se meteu em muitas astúcias e muitos esquemas. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão e ele se compadecia da multidão. Sabe por quê? Porque essa multidão era sem ovelha, era como ovelhas sem pastor.
Essa expressão é muito forte, porque a ovelha sem pastor está perdida. Você talvez já tenha tentado, da sua vida, resolver esse emaranhado que você se envolveu. Talvez alguns de vocês aqui tenham vivido assim, ou estejam vivendo assim. Vai se metendo em decisões erradas, tomando atitudes tolas, vivendo do jeito que quer viver, e desprezando o conhecimento de Deus, e vivendo e rompendo com tudo. Você não sabe, meu querido irmão, que Satanás é habilíssimo em te encorajar e te incentivar ao mal. Mas ele tem uma outra habilidade que você não pode ignorar, de te expor à vergonha e à humilhação pública, de gerar confusão, mal-estar na sua cabeça e deixar você absolutamente perturbado, envolvido com as suas próprias astúcias. Essas astúcias, nas quais você resolve viver e que você desenvolve na sua própria, são armadilhas para os seus próprios pés. A palavra de Deus nos diz, de uma forma muito clara em Provérbios, que o caminho do homem perverso é como a escuridão. Ele nem sabe em que tropeça. Provérbios 4:19. Ele não sabe. Ele vai andando e de repente o que tem aqui? E a vida vai ficando pesada. E ele quer desenvolver a sua própria história. Ele quer construir a sua história. Não dá. As confusões da alma vão refletindo na família, as confusões da alma dele vão refletindo na história dele, ele vai se envolvendo com coisas erradas, ele vai mentindo para cobrir outra mentira, ele vai desenvolvendo umas patologias e filosofias e estilos de vida que são astúcias, que são esquemas, e que vão fazer o quê? Vão fazer com que essa vida reta e simples que Deus criou para você se torne um emaranhado na sua história. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto. Mas o que ele decidiu fazer? Ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem direito. Mas ele se envolveu em muitos esquemas. Tome cuidado com os esquemas. Tome cuidado com aquelas atitudes suas que são feitas na escuridão. Tome cuidado com aquilo que você faz quando se apaga a luz do teu quarto. Quando você não tem ninguém olhando para você. Tome muito cuidado. É isso que vai matar você. É isso que vai destruir você. É isso que vai fazer com que a tua alma fique absolutamente perturbada. Jesus uma vez falou para os seus discípulos, não só uma vez, mas ele falou algumas vezes, e ele usa dois termos diferentes, em situações diferentes. Ele diz o seguinte, que aquele que me segue não andará em trevas. Mas ele fala assim, aquele que crê em mim nunca será confundido. O outro evangelho prefere o termo, aquele que crê em mim nunca será envergonhado. Olha que frase interessante. Se você começa a seguir a Jesus, a sua vida não será confundida. Se você está vivendo os princípios de Deus, você pode e vai enfrentar tribulações, opressões, perseguições. Muitas vezes você vai ter vontade até de achar que não vale a pena tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca vi ninguém dizendo para mim, olha, eu me arrebentei porque eu seguia Jesus. Eu nunca vi ninguém dizendo para mim, pastor, eu estou aqui, fui servo a vida inteira, olha minha vida virou uma desgraça porque eu fui fiel. Não. Mas eu estou acompanhando todos os dias pessoas que estão transformando a sua própria vida num caos por causa de decisões equivocadas. Porque resolvem viver de forma independente de Deus, querem ser autônomos. Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto. Aí quando o homem se confunde, o que ele começa a fazer? Jeremias capítulo 1, versículo 17 fala, Deus está dizendo ao povo dele o seguinte, o meu povo me deixou, seguindo outros deuses, seguindo outros preceitos, seguindo outras filosofias, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Cisterna rota, antigamente as pessoas para armazenar água numa região desértica, eles faziam cisterna, usavam determinado produto. Lá em Massada, em Israel, existe uma cisterna imensa, que deve ter caber uns 300 mil litros d'água. Toda a água que caía numa época do ano, porque só chove 2 vezes por ano lá no deserto da Judéia, só 2 vezes, 2 vezes por ano só. Então eles queriam recolher o máximo de água, então eles recolhiam 300 mil litros de água, com aquela água que caía ali. E quando aquela água caía, eles tinham que ter uma cisterna onde tivesse uma espécie, não de betume, porque não era muito comum usar o betume, mas era um tipo de argila que eles usavam e que impermeabilizava aquela cisterna.
Mas Deus está dizendo, o meu povo me largou e foi atrás de outros deuses, seguiu seus próprios caminhos, e eles fizeram para si cisternas rotas que não retêm a água. São cisternas que entravam, mas tinha cheio de buraquinho, orifícios, a água batia ali, ficava um determinado tempo e ia embora. Em 2009, só para exemplificar isso, em 2009, eu conversei pela primeira vez com um irmão querido meu hoje, lá na porta, lá no fundo da igreja. Ele apareceu aqui na reunião de oração, na quarta-feira, 7h30 da manhã. Ele já tinha vindo à igreja antes, mas ele resolveu vir na reunião de oração. Ele pegou a mim e o pastor Zé Carlos várias vezes. Eram longas conversas, e eventualmente até cansativas as conversas. A vida desse cara estava uma desgraça. Ele foi tomando decisões. Primeiro se envolveu com drogas, depois ele traiu sua mulher, depois a mulher dele descobriu, a mulher dele separou dele. E ele foi tomando posições e ele foi desacertando tanto na vida que chegou um ponto em que ele não tinha dinheiro mais, não tinha nome na praça, estava estourado em tudo, não tinha crédito nenhum. Esse cara chegou a um ponto da vida dele que o pai dele não conversava mais com ele. Porque ele era tão desequilibrado, tão desajustado, que o pai dele não conversava mais com ele. Pior ainda, um filho adolescente que ele tinha tido já de um primeiro relacionamento, que também não era relacionamento de casamento, esse filho adolescente entrou com ele, entrou na justiça contra o próprio pai, porque o pai não ajudava. Ele meteu uma ação no próprio pai, que era esse homem com quem a gente conversava. Esse cara estava com a vida tão bagunçada, que ele virou para nós e disse, será que há alguma esperança para a minha vida, pastor? Ele falava para nós, pastores, será que há alguma chance para a minha vida? E eu disse para ele uma coisa que eu sempre tenho repetido em situações como essa. Se você quer acertar a sua vida, comece voltando para Deus, em arrependimento e dizendo, Deus, restaura a minha história. E esse homem voltou para Deus seriamente, e ele disse exatamente isso. E ele começou a levar a sério a palavra de Deus. Algumas vezes até de forma radical. E me surpreendia com posições que ele tomava baseado na Bíblia. Começou a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus seriamente, e não se afastar da igreja. Estar aqui com a igreja. Vida dele bagunçada. Eu um dia conversei com ele e perguntei assim, como é que está a sua situação financeira? Como é que estão os seus créditos? Ele disse, pastor, eu não tenho como resolver. Não tem, nem o meu filho vai resolver o problema que eu tenho. Eu estou tão bagunçado que nem o meu filho resolve. É uma pendência judicial, um negócio assim tão louco, que era complicadésima a vida dele. Misteriosamente Deus começou a trabalhar na vida desse cara. Esse é um irmão muito querido hoje meu aqui. Deus começou a trabalhar na vida desse homem. E coisas maravilhosas começaram a acontecer na vida dele. O casamento dele tinha sido destruído, esse já tinha mesmo destruído, e não teve como restaurar. Mas uma menina que estava frequentando a igreja começou a conhecê-lo, começaram a conversar, ela também buscando a Deus, ele buscando a Deus. Eles começaram a desenvolver um relacionamento, e um dia ele falou para mim, ele é um homem casado, ele falou para mim, pastor, eu não quero viver uma vida de promiscuidade. Já disse isso para minha noiva, para minha namorada. Nós vamos noivar e vamos casar, e nós vamos entrar no casamento de forma pura. Fez isso. O relacionamento com o filho, ele procurou o filho dele para uma conversa. E nessa conversa ele abriu o coração, filho, eu estou voltando para Deus, eu preciso restaurar. O filho dele não acreditou em nada do que ele estava falando. O pai dele já tinha prometido tanto, tinha feito tantos erros, que ele não acreditava em nada do que... Mas o filho começou a perceber que alguma coisa estava mudando na vida do pai. Um dia ele chegou aqui na reunião de oração, 7h30 da manhã na quarta-feira, e ele começou a chorar e dizer, pastor, o senhor pode não acreditar. Lembra que eu falei que a minha pendência financeira jamais resolveria nessa vida? Meu nome está limpo na praça, pastor. Deus fez alguma coisa que eu não consigo entender. O gerente do banco me chamou para uma conversa, eu não tinha dinheiro, nós acertamos as coisas e meu nome está limpo na praça, pastor. Esse homem se casou. Está com uma mulher agora, vivendo a vida com ela, os dois temendo ao Senhor, seguindo o Senhor. O pai dele, que não conversava mais com ele, por razões muito óbvias, tantos erros que você começa a se cansar. O pai dele, dono de propriedades, um dia chegou para ele e disse, filho, por que você não vem me ajudar? Pasmem vocês. Quem administra o negócio do pai desse menino? É exatamente, ele está administrando os negócios do pai dele agora.
O pai dele tem inteira confiança de colocá-lo na gerência do seu empreendimento, porque o pai dele acredita. Ele me contou, pastor, as conversas mais produtivas da minha vida hoje têm sido com meu pai. O meu pai ainda não tem um compromisso com Jesus. Ele conhece a Jesus, mas ele não tem compromisso com Jesus. Mas a gente tem falado de coisas espirituais, nós temos orado juntos, pastor, o senhor não acredita no que Deus está fazendo. Queridos irmãos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eis o que tão somente achei. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A Bíblia fala, meus queridos, e vou fechar com isso. 2 Coríntios capítulo 5, 17, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. E se você vai ler o texto lá, você vai perceber que Paulo está falando de um novo conhecimento de Deus, porque ele disse, quem conhecia Cristo como eu conhecia, agora não o conhece mais dessa mesma forma. Ele fala também que Deus mudou a ética dele. Deus fala também que ele tem um novo relacionamento com Deus. Você pode estar se envolvido em muitas astúcias, mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus é o projeto da redenção. Sabe o que significa redenção? É a restauração de Deus daquilo que não deveria ter sido quebrado. A queda humana estourou com a natureza humana. Quando o homem pecou e transgrediu, se afastou de Deus, ele se enveredou por muitas astúcias. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio restaurar o relacionamento nosso com Deus. E com isso, também restaurar relacionamentos com os outros, relacionamento conosco e até mesmo com a natureza. O propósito de Jesus na sua vida, sabe qual é? Seja aquilo que Deus quis que você fosse. Jesus é aquele homem que é exatamente o que Deus intentou para a humanidade. E Deus quer nos transformar em filhos amados dele, parecidos com Cristo. Aliás, sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão, quando primeiramente surgiu, ela era uma zombaria. Os pagãos começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristãos. Mas era uma zombaria. Eles estavam dizendo assim, são pequenos cristos. A zombaria hoje é exatamente para nós a nossa maior honra. Nós queremos ser pequenos cristos, seguidores de Cristo. E quando nós começamos a viver como Cristo quer que nós vivamos, Ele endireita os nossos caminhos. Ele conserta a nossa trajetória. Ele reconstrói, porque o projeto da redenção é fazer nele mesmo todas as coisas novas. Eu espero que Deus possa desembaraçar seus caminhos, meu irmão e minha irmã, e te colocar no lugar onde Deus quer que você esteja. Esse lugar é um lugar que você vai descobrir aquilo que Larry Coy fala. A vida é essencialmente simples. Então, meu querido, descomplica a sua vida. Simplifica a tua vida. Mas isso não vai acontecer sem que Jesus entre na sua história. Convide Jesus para participar da sua história. Ele deseja fazer isso na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar, logo em seguida teremos mais um cântico ainda. Eu quero que você ore pelo seu coração, ore pela sua vida, pela sua história. Se há alguma coisa na sua vida que você precisa confessar e largar, precisa força de Deus para vencer, esse é o lugar onde nós nos aproximamos de Deus para vermos a manifestação dele em nossa vida. Esse é o momento. Ore ao Senhor. Deus querido, obrigado, Pai, porque há promessas lindas em viver contigo, Pai. O Senhor nos tem convidado, Deus, a restauração de todas as coisas. O Senhor quer construir uma nova história. O Senhor quer construir, ó Deus, um novo paradigma. O Senhor quer nos dar novas percepções. Ajuda-nos, ó Deus querido, a viver assim para o Senhor. E a desfrutar a alegria e a bênção que há no Teu nome. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.